Eu queria mudar de assunto, já que a gente está quase finalizando o programa, eu queria mudar um pouco de assunto e entrar na questão do QAV. A gente está vendo aí com a guerra no Oriente Médio, a alta do combustível como um todo, do petróleo como um todo, e o QAV acabou passando por acabou passando por isso também. A gente viu diversos subsídios e diversas ajudas do governo federal para o setor de aviação, mas eu queria entender como que a alta do QAV tem afetado os aeroportos do norte. Ali é óbvio que a gente está falando de operação e da quantidade de pousos e decolagens, né? Claro. O que a gente observou foi um movimento muito bem organizado pelas companhias aéreas. Creio que todas as três que hoje operam de forma forte na nossa região, tá? Eu creio que com lições aprendidas desde a época da pandemia, mas elas fizeram um movimento, na verdade, que eu até comentava antes, que a redução, na verdade, primeiro quadrimestre a gente teve um crescimento de 9%. A partir de maio, quando a gente passa a ter esses efeitos, a gente, na verdade, tem uma estabilização, tá? Comparado com 2025. A gente teve basicamente o mesmo número. Tá? O que as companhias aéreas fizeram foi, às vezes, reduzir frequências para poder aumentar a demanda, aumentar o load factor, aumentar a ocupação dentro das aeronaves, para que isso não tivesse redução em termos de aumentos excessivos dentro da questão do preço. A gente observou esse movimento e observou e entendeu que isso foi um movimento muito inteligente. Óbvio que a gente observa que a gente tem a expectativa que os 9% que aconteceram no primeiro quadrimestre, eles voltem e sigam crescendo. Mas a gente observou um movimento muito sinérgico, muito bem organizado dentro das companhias aéreas para poder manter a demanda, tá? E poder manter a ocupação das aeronaves dentro do que eles tinham planejado. Entre idas e vindas, cessar-fogo anunciado, depois voltando atrás, ainda há uma indefinição da guerra, não há certeza do cenário à frente. Queria entender se vocês precificam isso dentro das expectativas de crescimento a partir de agora e os investimentos anunciados. E pegando um gancho, Cleiton, nessa sua última resposta, as medidas do governo federal para ajudar as aéreas nesse momento, se elas têm tido impacto, se o prejuízo poderia ter sido maior ou se você acha que deveria ter mais políticas públicas nesse sentido? Olha, o apoio que o governo federal fez dentro do processo do QAV foi, na verdade, um processo de postergação do aumento do combustível, né? O que acontece? Ele está empurrando esse processo de aumento mais para frente. As companhias fizeram contas, entenderam que dava para absorver dentro desse momento. Fato é que isso depois vai voltar, tá? Do ponto de vista, se isso voltar dentro de um momento planejado, dentro de uma curva bem planejada, isso vai acontecer de forma diluída e não vai ter grandes impactos. Tá? Quando você começa a ter um impacto tão grande desse de forma muito alargada, isso pode não conseguir, por meio do planejamento das companhias aéreas e de quem está trabalhando dentro do design de malhas, de não conseguir absorver tanto esse impacto. O que a gente tem observado? A gente tem observado hoje essa curva estável. Tá? E dentro do que a gente tem recebido das companhias aéreas, na verdade, a gente tem sido surpreendido com otimismo. Tá? A gente tem dentro da relação companhia aérea-aeroporto, a gente tem um sistema em que eles vão nos enviando as demandas. A aviação trabalha com 2 temporadas. Tá? A aviação trabalha com a Inter e com a Summer. Isso em nível mundial, isso é conduzido pela IATA, que é a Associação das Empresas Aéreas. Eles já estão nos mandando os programas de operação para outubro. E o que a gente tem visto, na verdade, é um pequeno crescimento. Não muito grande, mas a gente tem visto um pequeno crescimento. Isso demonstra otimismo pelo mercado, pelas companhias aéreas, tá? E também pelos próprios passageiros. Claro que quanto mais alargar esse movimento da guerra e os preços continuarem subindo, isso pode fazer com que tenha que voltar e fazer um redesenho. Mas, a priori, o que a gente tem visto é um otimismo do mercado.